Explica aí pro público o que é a maconha, é natural, não é, é sintético, né? O que é a maconha? A questão da perda neuronal ou da lentificação de raciocínio, prejuízo para a vida laboral da pessoa. Então, se você tem um pai que foi usuário, né, era usuário, é possível que essa criança tenha também essa tendência? Essa liberação aumenta o consumo em quantidade também, né? Porque antes você comprava X, hoje você compra 4X, 5X, 10X e tá tudo ok, né? Sim. E você acaba usando muito mais e aumenta o risco de ter esses quadros psicóticos. Sim. Abrir um quadro psiquiátrico por conta do uso. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. Maconha e saúde mental. Mito, medo, medicina, medicinal. Antes de você saber de tudo isso, com a nossa super convidada de hoje, Keva, que esse pessoal não pode esquecer. Vocês não podem se esquecer de se inscrever aqui no YouTube, compartilhar nossos vídeos e também no nosso Instagram e também temos no nosso TikTok. É isso aí. E hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Thaís Isabela Santos, que é médica psiquiatra, formada pela Universidade Estadual Paulista em 2012, médica de família e comunidade de 2013 a 2019. Ela é psiquiatra pós-graduada pelo IESMD e também psiquiatra no CAPS AD desde 2020, além de ter o próprio consultório ali que ela atende todos os pacientes particulares. Prazer estar contigo, doutora Thaís, seja bem-vinda. Prazer, obrigada por me receber, meninas. Muito prazer é estar aqui. Prazer é nosso. Que maravilha, né? E eu tô super feliz, né, gente? Porque eu tenho um privilégio, né? É a doutora Thaís, mas é minha amiga, né? Então, olha só que honra. E vamos lá. Doutora Thaís, explica aí pro público o que é a maconha, é natural, não é, é sintético, né? O que é a maconha? A maconha, ela é uma erva, né, utilizada há milênios, né, há muito tempo, para rituais, de uma forma social, as pessoas usam e recreativamente também, e foi difundida por ser natural, por ser uma erva. Tem aquele mito de que fala que uma erva natural não vai te prejudicar, como diria Planet Hemp, né? Então, as pessoas usam achando que é uma coisa tranquila, é uma droga menos ofensiva para o nosso organismo, e é a droga mais consumida no mundo. Olha só. No mundo todo, é a droga mais consumida, né? Ela é derivada da cannabis sativa e pode ser consumida fumando. A gente tem também algumas vertentes agora que usam em bongs, vaporizadores, muitas coisas. E hoje em dia a gente também tem os canabinoides sintéticos, né? Que estão sendo muito difundidos também. Desde a década de 90 começou a ser descobertos os canabinoides sintéticos por John Huffman. E esses canabinoides se difundiram a partir dos anos 2000, tals. E hoje no Brasil é um boom de usuários. E isso tem prejudicado muito a saúde mental de muitas pessoas, principalmente aqui na região de São Paulo, Zona Leste, Zona Sul. Olha. É muito, muito presente, né? Eu que trabalho num CAPS AD na Zona Leste, eu vejo o tamanho do impacto, né? Então, pode ser tanto uma erva natural quanto uma droga sintética. Então, a gente tem e passa por haxixe, passa por dry, por ice, que são vertentes que têm uma concentração maior de THC, que tem uma concentração maior de substâncias que são psicoativas, né? E tem as maconhas que a gente não chama de maconha, na verdade, né? Eles chamam de super maconha, mas, na verdade, é um canabinoide sintético
que ele tenta imitar a maconha, os efeitos da maconha. Mas ele é mais potente, certo, doutora? Bem mais potente, bem mais potente. Ele chega a ter uma potência 100 vezes maior do que a própria maconha, a maconha natural. Absurda a diferença. Que são as drogas da família K, né? Que As drogas da família K. Space, K1, K2, K9, que são as drogas que estão mais em vogue aí pelo preço, né, gente? É mais barato. Gente, barato. costuma ser mais barato que o crack. Olha Nossa. só. Se vocês virem, antigamente o pessoal falava muito do crack, que era uma droga muito barata e muito perigosa, e todo mundo tinha medo. Uhum. Essa maconha, super maconha, chegou como se fosse uma maconha que fosse potencializada. Mas a um preço muito mais barato. R$ 2,50 custa. Eles vendem em pinos também. Nossa. E aí faz um cigarro e fuma. Só que tem gente, imagina, custa R$ 2,50. Tem pacientes que chegam a gastar R$ 200 por dia com a droga. Imagina, ele fuma o dia inteiro. Gente. Ele fuma o dia inteiro. Porque é uma droga de ação rápida, ela entra no sistema nervoso central muito rápido, mas ela também sai muito rápido. Ela tem a ligação e ela desliga também muito rápido. Então, causa uma abstinência muito séria. E essa abstinência leva o paciente a querer usar mais e mais e mais e mais. Gente, que perigo. Uma coisa importante, doutora, é a maconha, né, enquanto planta, e as drogas da família K, que é essa, entre aspas, super maconha. São coisas bem diferentes. Por que recebeu esse nome de super maconha? Para o pessoal entender, né? Tem um nome de super maconha, mas não é, para o pessoal entender de casa. Por que recebeu esse nome? Na verdade, porque na década de 90, eles estavam estudando os compostos dos canabinoides, né? Os derivados da maconha. E começaram a sintetizar em laboratório esses canabinoides. Né? O John Huffman foi o precursor dessa síntese em laboratório. A Pfizer, a Lilly, laboratórios grandes começaram a pesquisar para quê? Para dor, para melhorar sintomas de náusea em paciente oncológico. Então, eles visavam melhorar alguns sintomas clínicos mesmo das pessoas. Só que eles viram o tamanho do potencial de causar efeitos colaterais. E tiraram dos estudos. Não passou nem para fases mais avançadas de estudo. Só que vocês sabem, né, gente? Uma coisa dessa cai na mão errada. O que vira, né? Uma tragédia, né? Uma tragédia. Então, na verdade, é um imitador da cannabis, né? Dos compostos da cannabis. Mas não é a maconha, não é a planta, né? É muito diferente. É sintético, é químico. Da mesma forma que a gente tem o LSD, da mesma forma que a gente tem outras drogas sintéticas que mimetizam drogas vindas da natureza, a gente tem essa também que mimetiza a da cannabis. Entendi. E quais são os componentes, doutora, que a planta a maconha tem, né? Que componente que está presente na planta, que causa os efeitos, né? As sensações que as pessoas têm? Principalmente assim, quem busca aquela brisa da maconha, aquela sensação de euforia, a sensação de alteração na sensopercepção, ter uma viagem, o THC é o principal, né? O tetrahidrocannabidiol, né? É uma das principais componentes que causam essa sensação alucinógena da maconha. Mas a maconha, ela também tem outros canabinoides, milhares de canabinoides, né? Tem o CBD, né, que é muito usado hoje em medicamentos. Nós temos o CBG, o CBN, temos os fitoesteróis, temos os terpenos também, que fazem parte da planta. Então, a planta em si, ela tem muitas propriedades, além da propriedade alucinógena, né? Mas tudo depende da quantidade que você está usando e de como você está usando, né? Mas o principal, assim, que causa o que as pessoas procuram quando fumam a maconha é o THC. E de efeito colateral, né? Que efeitos colaterais, que efeitos prejudiciais que a maconha pode causar no cérebro? A maconha pode lesionar cérebro? Se a gente pensar, assim, em estudo muito amplo, não tem nenhum estudo que mostre realmente alterações fisiológicas graves por conta da maconha. Mas se a gente olhar comportamentalmente, se a gente fizer um estudo avaliando o desenvolvimento da pessoa, o uso prolongado da maconha,
ele pode provocar episódios depressivos, síndrome amotivacional, crises de pânico, sintomas psicóticos. Se você tem uma tendência a ter um quadro psicótico, se você tem uma tendência a ter algum problema psiquiátrico, você vai agravar mais ainda isso e pode abrir um quadro psiquiátrico grave. Então, é muito importante vigiar esse uso recreativo, né? Muitas pessoas... A gente sabe que milhões de pessoas no mundo fazem uso recreativo da maconha, justamente por causa desse tabu que fala que é uma planta, então Sim. tranquilo de usar. Só que esse uso recreativo, ele pode causar consequências muito sérias. É aquela viagem sem volta. Então, pode Mas acontecer. tem uma diferença, né? De repente, a pessoa... Qual é a linha que divide? É uso recreativo, ou é dependência, ou é uso medicinal? Qual é a linha que divide isso? A gente fala sempre, quando entra na questão da dependência, o impacto na vida da pessoa. Então, quando a gente fala em dependência, a gente tem um impacto muito negativo. A gente tem problemas relacionados a problemas de socialização, problemas familiares, problemas no trabalho, a fissura, né? A síndrome de abstinência, que a pessoa não consegue ficar sem a droga. Então, a dependência, ela inclui muitos fatores, né? O uso recreativo é aquele uso pontual, esporádico, de vez em quando, que não impacta na vida da pessoa, né? E o uso medicinal é aquele uso prescrito pelo médico para você ter um tratamento adequado, ter um acompanhamento adequado, tudo certinho. Perfeito. E então, uma pergunta que sempre, às vezes, os pacientes trazem. Maconha causa abstinência? A pessoa tem sintomas de abstinência? Causa dependência? Maconha causa dependência. Maconha causa dependência, assim como qualquer outra droga, né? Só que os sintomas de abstinência da maconha são menos intensos do que de outras drogas, por exemplo, o álcool. Se a gente olhar uma síndrome de abstinência alcoólica, ela é extremamente grave, né? São sintomas muito graves. A pessoa pode ter epilepsia, a pessoa tem crises hipertensivas. Os sintomas de abstinência da maconha, eles são mais leves. Então, a pessoa fica mais deprimida, a pessoa pode ficar mais ansiosa. São coisas assim... imperceptíveis, porém são impactantes na vida da pessoa. E ela acaba fumando para melhorar. Ela fala assim, eu tive uma ansiedadezinha, ou eu tô triste, eu vou fumar, ou eu não consigo dormir, eu vou fumar. Então, a pessoa, ela vai aplacando esses sintomas de abstinência com o uso. E ela não percebe que ela tá entrando nesse ciclo de uso intenso por conta da dependência, né? Sim. E a questão da perda neuronal ou da lentificação de raciocínio, prejuízo para a vida laboral da pessoa? Com certeza, é outra coisa que a gente tem que olhar muito. Principalmente entre adolescentes e jovens adultos, né? A gente vê o uso recreativo começar muito cedo, na adolescência, por uma questão cultural mesmo, né? Vou experimentar tudo. Só que nessa época da vida... que tem a questão da neuroplasticidade, tem a questão do desenvolvimento cerebral, a gente tem que ficar muito de olho, porque pode provocar alterações no desenvolvimento neuronal e impactos muito grandes na vida. Impactos na memória, impactos no raciocínio, impacto cognitivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente nessas fases de adolescência e adultos jovens. Não que os mais velhos que fizerem o uso prolongado não vão ter isso também. Só que o impacto maior é nessa população mais jovem. E existe algum dado de faixa etária que está usando mais a maconha ou não? Tem alguma faixa etária aí? A gente tem um uso muito grande entre os jovens. Tá. Entre os jovens mesmo. Adultos maduros, assim, não? Adultos maduros é menos. Tá. É menos. E maior entre homens do que mulheres. Tá. O uso é maior entre homens do que mulheres. Até porque, se a gente olhar os dados, a gente olha muito assim, procurando ajuda, né? Procurando tratamento. Os homens procuram mais do que as mulheres. Então, talvez esse dado esteja um pouco... diminuído por conta dessa procura menor das mulheres por tratamentos, né? Mas hoje em dia a gente sabe que a população jovem masculina é maior usuária, tanto recreativa quanto usuário mais por tempo mais prolongado.
Quando a gente vê, por exemplo, o CAPS, o maior público é o que é homem, né? Porque a mulher, eu percebia no CAPS, ela vem com um sentimento muito de culpa, né? De muita vergonha. Então, a mulher que bebe não pode, o homem é normal, né? O homem pode fumar, a mulher não, é muito feio a mulher estar com um cigarro na mão. E isso reprime muito, né? Reprime. A busca de Vocês ajuda. estão falando, eu tô aqui pensando, será que é porque a mulher tem uma facilidade maior para procurar terapia, para conversar com uma amiga, porque a mulher, ela verbaliza, ela resolve as suas questões no discurso ali, né? O homem já não, ele é mais fechado, é mais difícil você ver um homem por conta própria procurar um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então, será que, é uma dúvida minha, será que não é por conta disso que geralmente ele vai mais para o uso da droga? Também, não sei, é uma dúvida. Os homens, eles têm essa tendência maior a serem mais fechados, né? Não procurarem ajuda. Só que na hora que o trem aperta, como diz a Clícia, na hora que o trem aperta, eles procuram mais ajuda, até porque eles têm um estigma menor. Né? A mulher, ela, quando ela tá nessa situação já de uso intenso, às vezes ela até esconde. Né? A gente vê muitas mulheres que escondem da família, escondem dos amigos, tudo. Mas os homens, eles acabam usando como um escape mesmo. O uso de substâncias para aplacar a ansiedade, depressão. Até pela impulsividade também do homem, né? Maior que a mulher, né? Exatamente. Eu me lembro de um caso que eu tive, inclusive, do CAPS, uma mulher que eu atendia, e uma mulher de meia idade, mais ou menos seus 50 anos, casada, tinha, não me lembro, 2, 3 filhos, e aí a família, né, sabia que ela tratava no CAPS, mas ela dizia que ela tratava o álcool, mas ela fazia uso do Space, da família do K9, né? Achava que ela fumava cigarro, mas ela fumava o Space. Então, ela tinha essa vergonha enorme, né, em relação à família. A gente vê a questão do estigma, né? Com certeza, é um estigma muito forte que cai sobre as mulheres. Tanto é que no CAPS, a gente tem grupos voltados para as mulheres, para o tratamento das mulheres, para elas se sentirem mais à vontade de conversarem sobre a questão da dependência, sobre questões familiares, questões sociais, para elas se sentirem mais à vontade naquele âmbito. Porque nos outros grupos, elas não se sentem tão à vontade. Então, a gente procura ter um espaço só para as mulheres, para elas se tratarem, né? E uma coisa que eu lembrei também, que é muito importante, gente, é que, eu não sei se a Clícia se lembra, mas é muito raro o paciente procurar tratamento no CAPS só pelo uso da maconha. Olha. Geralmente ele não procura. Eu tenho um paciente que faz tratamento por conta do uso da maconha. Um paciente. Só maconha. Só maconha. Eles não procuram, porque eles acreditam que isso não é uma questão de dependência. Caramba. Eles não acreditam que isso é uma questão de dependência. E quando está num uso muito importante de outras substâncias, eles usam a maconha para reduzir os danos das outras substâncias. Entendi. É isso mesmo. Então tá, por exemplo, uma dependência de cocaína e usa maconha para dar aquela baixada. Exatamente. Entendi. Usa maconha como um remédio para dar aquela baixada. Né? Exatamente. É isso mesmo. Que vai prejudicar menos, né? Mas é dificílimo você encontrar alguém que procura por conta da maconha. Eu quero parar por conta da maconha. Mesmo quando a maconha causa problemas sérios. Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno bipolar, uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa que tem uma depressão grave, um transtorno de pânico, e faz o uso da maconha, sabe que aquilo ali está prejudicando esse transtorno, mas não procura pelo uso da maconha. Não procura. Eles entendem que não faz mal, né? É que eles acham, a maioria hoje, então, tem uma discussão, maconha é droga, não é droga, né? E aí, eu acho que por conta dessa discussão aí, o uso fica mais liberado, fica mais tênue, né? Para saber, eu estou usando a maconha como medicamento para... Sim. Tem toda uma questão ideológica que eu vejo por trás, né? Tem a questão ideológica, tem a questão política e tem a questão também de tá surgindo as medicações, né? E aí você pensa, poxa, é um medicamento. Se está sendo dado como medicamento, por que eu não posso me medicar? Eu vou ali, vou comprar vou fumar e aí eu tô me medicando. Bem mais barato, né, gente? Então, se a gente olhar pela questão social, é muito mais acessível, né? Você comprar uma paranguinha ali para fumar do que você ir lá e comprar um óleo de canabidiol, né?
Muito mais barato. Exatamente. E explica, doutora, você já deu uma pincelada a questão da maconha, né? Que a pessoa vai lá e compra na biqueira, e o uso medicinal, né? O canabinoide, né? A diferença, porque a pessoa pensa, não, eu estou me tratando, mas é diferente do óleo. Todo o processo, os tipos que tem nessa parte do canabinoide aí medicinal. A gente tem muitas opções no mercado hoje em dia, inclusive com a autorização da Anvisa a importação de óleos vindos do exterior, principalmente dos Estados Unidos, onde tem estudos mais amplos em relação ao uso dos óleos. Então, a gente tem o óleo isolado, né, só com CBD, que é principalmente indicado para as crianças, né, crianças, jovens, que têm patologias que hoje em dia a gente já sabe que são beneficiadas com o uso do CBD. A gente tem o Broad Spectrum, né, que é o CBD junto com outros canabinoides e uma quantidade bem baixa do THC, que é aquela molécula que a gente conversou, que acaba gerando sintomas mais psicóticos, os sintomas de alucinações. E a gente tem o Full Spectrum, que aí já tem uma concentração de THC maior, né? E esses óleos, eles são usados de acordo com a patologia, de acordo com o problema que a gente está visando tratar, né? Porque o nosso organismo, ele tem o sistema endocannabinoide. E o sistema endocannabinoide são receptores que nós temos no nosso organismo, no nosso corpo, que eles estão propensos a terem essa ligação por aquele canabinoide, né? Então, esse sistema, ele é ativado quando a gente consome essas substâncias. E aí, a gente pode ter benefícios em diversas patologias, tanto do sistema nervoso central, quanto do trato gastrointestinal, dores. É muito importante avaliar qual é a queixa e qual o óleo que vai ser usado. Então, não pode se comparar com a maconha que eles usam, né? Assim, né? Claro. Essa maconha... Primeiro, sem procedência, né, não gente? tem- Cadê o controle da Anvisa aí, né? O que tem ali dentro? né? Até porque, assim, a maconha em si, ela é dividida em partes. A planta é dividida em partes. Então, a gente tem a folha, a gente tem a flor, a gente tem o caule. E cada uma tem uma concentração diferente. Você vai passar pelo controle de segurança da biqueira para saber qual... aquilo ali é 100%, né? Não, você não vai passar por esse controle de segurança. Você compra e fuma aquilo que eles te deram, né? É diferente de você saber certinho o que você está tomando, o que você está ingerindo, o que você está colocando no seu corpo. Então, é importante ter esse controle de qualidade. E isso é o que faz a diferença fundamental entre o uso como um remédio, você usando a prescrição própria, de você ter uma prescrição correta, usar um óleo de procedência correta, né? Para você ter um efeito benéfico para o seu organismo. Sim, bem diferente. E os tipos, né, que tem da maconha? Que a gente vê que tem aí o prensado, tem, né, o haxixe, o mesclado. Comenta um pouquinho sobre esses tipos, o que eles são constituídos, as características deles. Sim, a gente tem, hoje em dia, eu falo que você chega na biqueira, deve ser Uma vitrine, né? uma vitrine, né? É impressionante o que os pacientes trazem pra gente, né? Tem o prensado, que é a erva em si, né? Que é aquela erva moída que tem folha, flor, tem caule, tem tudo ali dentro, né? Tem o ice. O ice é uma pasta, é como se fosse uma pasta. Meu Deus. Eles contam pra gente. E aumentou muito, né? Somente aumentou muito. Aumentou muito o uso dessas maconhas mais potentes, assim, né? O Só que ice é muito mais caro. potente que o... Muito mais potente. Porque a forma com que ele é feito a frio. Você pega a planta e você faz uma destilação a frio e depois você prensa ela novamente. E aí ela vira como se fosse um óleo, uma resina. E eles fumam aquilo, né? E aquilo ali tem uma concentração de THC altíssima, altíssima. Então, o potencial de gerar sintomas psicóticos é muito maior do que com a maconha prensada. Tem o dry, que também tem um refino diferente, né? Também passa por um processo diferente para aumentar a quantidade de THC. Tem o haxixe, que é o óleo, né? Que é aquele óleo puro extraído da maconha. Tem o mesclado, que é uma mescla de maconha com crack,
que eles Olha que fazem. perigo, gente. Né? Nossa. E tem os canabinoides sintéticos, que são as drogas K. Que perigo. Então, você tem uma vertente, assim, enorme. Então, às vezes, a maconha, o usuário de maconha, está usando há muitos anos e não vê mais o mesmo efeito. Ele fala assim, eu vou comprar um ice, eu vou comprar um dry, ou eu vou comprar essa super maconha. Gente. E acaba tendo um potencial de viciar muito mais do que a própria maconha prensada, né? E, doutora, nessas formas, né, que existe da maconha, a gente vê outros mecanismos também de fumar, que a pessoa às vezes coloca essência, né? Então, por exemplo, no narguilé, no cigarro eletrônico, também é possível, às vezes, as pessoas fazerem o uso, fala que é só o aroma, mas não, né? Coloca também ali a maconha, né? Com certeza. Tudo aquilo que é inalado vai entrar no nosso pulmão, vai entrar na nossa corrente sanguínea, vai para o sistema nervoso central, né? Então, não se enganem. Tanto é que eu estava lendo também, pesquisando sobre os canabinoides sintéticos, que quando começou a ser difundido nos Estados Unidos, eles vendiam como incenso, Olha. sais de banho. Nossa, eu não sabia disso. Eles vendiam como incenso e sais de banho em lojas alternativas. E aí o pessoal começou a ver que dava uma brisa muito forte. Imagina o incenso, gente. Imagina. Todo mundo em Você imagina você aqui, nesse quadradinho aqui, a gente... O cachorrinho vai estar lisinho. Justamente nos Tadinho do bichos. Exatamente, exatamente. Ensaios de banho, incenso. Então, dá para você fazer o uso de diversas formas. Não é só a forma fumada. Você consegue fazer o uso de Temperar diversas salada formas. com... Nossa, imagina. Olha, Doutora, já aproveitando aí, pincelando, né? Você falou um ponto, gente falando já sobre isso, né? Sobre inalação. Comenta um pouquinho aí sobre o tabagismo e sobre os cigarros eletrônicos, né? Que também é um tema muito importante, que veio com essa ideia, o cigarro eletrônico é melhor que a maconha, é melhor que o tabaco, ou fumar maconha é melhor do que fumar o tabaco. E comenta um pouquinho sobre esse trio aí. Porque eles falam isso, né? Com certeza. Fumar maconha é menos prejudicial que o cigarro. Na verdade, todos são prejudiciais, Todos. né? Todos vão causar um impacto no seu sistema respiratório muito forte. Só que hoje a gente vê que o cigarro eletrônico, ele tem sido extremamente deletério para o nosso organismo, né? A gente vê jovens mesmo, que têm poucos anos de uso do cigarro eletrônico com um comprometimento pulmonar importantíssimo. Às vezes precisando até de transplante. Gente, como De pode pulmão. isso, né? E as pessoas não param com isso, né? Não param Jovens. porque tem muita questão do modismo, né? Tem que acompanhar, né? Tem que fazer parte do grupo. O pertencimento. Pertencimento. É o pertencimento e, assim, você vê que não causa um impacto social tão grande. Né? Então, quando você está fazendo uso de alguma droga, tem um impacto social, causa aquela vergonha, então, às vezes, inibe um pouco o uso. O cigarro eletrônico, não. O cigarro eletrônico, pelo contrário. Ele gera uma socialização maior, ele gera uma euforia ali entre os amigos, e aí você vai usando e não tem impacto nenhum imediato. Exato. Porém, você não consegue ver o que vai acontecer depois, né? Principalmente na questão pulmonar e cardiovascular. Né? Super importante a gente falar sobre isso. E a indústria, né? Como que ela vende os vários tipos, né? Você vê que são aqueles objetos que você fala, que lindo, né? Você vê que é pra ali cativar o jovem, né? Para cativar o jovem. Com brilhinho, acende, assim, Você maravilhoso. pode fumar onde quiser, que não vai impactar quem tá do lado. Não tem a questão do cheiro também. Não tem o eles comentam cheiro, muito. exatamente, não tem a questão do cheiro. Mas a quantidade de fumaça que libera já mostra a quantidade de substância que é contida ali, né? É uma fumaça muito densa. Não sei se vocês já presenciaram gente fumando cigarro eletrônico. Fica um breu, Uma assim, nuvem, né? Uma nuvem uma em cima chaminé, da nossa né? cabeça, né? Não, a gente tá passando no carro, assim, de frente Você vê pra ir pros tudo bares, né? branco. Você vê o pessoal lá fora, tudo branco, né? Aquela tudo fumaça, branco. fala, nossa, né? Tá Nuvenzinha. nevoando aqui, nevou. Nevou. Exatamente. E assim, como o preconceito social interfere no tratamento, né? Ao acesso ao tratamento com derivados de cannabis? A interferência é muito grande. Se a gente pensar, para a pessoa conseguir procurar um profissional para falar sobre isso, ela precisa estar muito engajada nesse tratamento, porque ela sente vergonha, né? Ela não quer falar, ela não quer mostrar uma fraqueza, Sim. né? Ela não quer mostrar aquela fraqueza naquele momento.
né? Eu tive até um paciente recentemente que ele veio para mim por uso de cocaína. E ele já passava com psiquiatra e ele não contava pro psiquiatra dele que ele fazia uso de cocaína. Olha só. Ele veio para mim porque eu tenho a especialidade em dependência química. E aí ele contou para mim, mas ele disse que não contava para nenhum médico, para nenhum outro psiquiatra. E era uma informação super importante. Claro, é relevante. Da maconha também é a mesma coisa. As pessoas, elas não se sentem à vontade de ficar falando. Ou porque acham que é normal. Normal, não vou ficar falando. Pra que eu vou falar? Ou porque sentem vergonha, né? E tem aqueles que gostam de mostrar que usa, né? Tem um monte que acha que é bonito, né? Vai aos extremos. Vai aos E extremos. indo de encontro com isso, hoje é muito mais fácil você encontrar usuários nas ruas. Você vê pessoas fumando, sentir aquela marola Sim. onde você passa, do que antigamente. Totalmente. Há 15 anos atrás, se você visse uma pessoa fumando Nossa. maconha na rua, nossa, era um escândalo. Agora, Eu vejo é muito... direto. Agora é normal. É normal, eu vejo direto mesmo. Exatamente. Onde a gente trabalha, é muito comum a gente ver o pessoal fumando na rua como se fosse tranquilo, como se fosse um cigarro, um tabaco. Exatamente, porque também tem essa questão, né, de para ser considerado, acho que para alguém ser, por exemplo, detido por isso, tem uma quantidade lá que mínima que se ele estiver usando não é perigo para ele. Então ele usa mesmo no meio da rua. Sim. Não tem mais o pudor, né? Antes tinha esse pudor. Né? É igual hoje o cigarro. Eu acho que hoje o cigarro... Teve uma época que era bonito. Hoje o pessoal tem um pouco mais de vergonha de fumar. Aqueles filmes antigos de Hollywood, né? De aqueles cavaleiros, né? Tudo, nossa, né? Com era cigarro. sinônimo protagonistas. Protagonista, né? Cigarro, Agora né? não, agora é a geração saúde. Né? Eu acho que nesse ponto melhorou um pouco essa questão. Agora, as drogas, já no caso da maconha, você vê mais, a pessoa perdeu um pouco a vergonha e já acha que tudo bem usar na É que rua. eu acho que hoje em dia o pessoal tá muito, vamos pro natural, vamos pro natural. É não aquela sei o quê. questão de achar que é menos prejudicial, que não faz mal, né? É. Ou até mesmo querendo, como é que a gente fala? Meu Deus do céu, quando você quer militar contra uma coisa, né? Você quer brigar por aquilo, né? Uma ideologia mesmo. Uma ideologia, né? Então, eu uso mesmo e tudo bem, né? Vou usar e não tenho medo de enfrentar. Mas a gente tem que pensar, eu dou sempre um exemplo muito, muito claro disso. A planta, ela é natural, só que a planta, ela tem que ser refinada para ter o efeito correto, né? A gente tem uma medicação na cardiologia que chama de digoxina, que ela é de uma planta que chama digitalis. A digitalis é um dos maiores venenos. Sério? Sério. A gente tem histórico de pessoas que usavam o digitalis para matar as outras pessoas Meu porque Deus. passava imperceptível. Causa um ataque cardíaco fulminante na pessoa. E a pessoa morre e cai dura rapidinho. Olha isso. E tem a digoxina, Sim. que é do digitalis, que salva vidas, porque promove uma maior contração do coração, o coração bate melhor. Então, você tem que controlar, né? Você tem que refinar a substância e dar na dose certa. Sim. Né? Então, o É, uso a diferença indiscriminado... entre veneno e... Exatamente, é a gente dose. fala, é a dose. É a dose, exatamente. Exatamente, não é sair usando. É uma frase que vovó fala, né, gente? Né? Eu e as frases, Adoro. né? Sempre que vovó sei. fala, né? Frase de vó. Olha, gente, o que é comum não quer dizer que é normal. É, né? exatamente. Então, assim, tá comum? Tá comum, mas a gente precisa ter esse olhar crítico, né? A gente tem que ter esse filtro, né? Então, assim, ir pro lado do natural, fantástico, né? Então, alimentação saudável, atividade física, sono, também tratamentos, mas é um natural ali sob uma supervisão, né? Um estudo científico por trás, né? Não aquela coisa que é imposta, porque as consequências é grave, E por outra exemplo, coisa, né? Aquela... Qual é o... A gente falou, né, na entrevista anterior, o que está faltando em mim que eu preciso preencher com isso. Eu preciso preencher com esse tipo de sensação que eu não consigo buscar de outra forma. E aí eu só consigo me entender quando eu faço uso ali de um baseado, de um outro tipo de droga. Sim. Né? Então, assim, quem sou eu nesse rolê todo dessa vida que eu percebi que eu só consigo fazer dessa forma? É verdade. É uma desconexão. Sim, porque vamos falar a verdade, né, gente? Na hora que a pessoa vai fumar maconha, ela vai ficar mais calma, geralmente? Vai. Geralmente ela vai, às vezes, conseguir dormir? Vai. Vou falar que não, eu vou estar mentindo. Claro que vai. Porém, a que custo isso está sendo feito, né?
Porém, o que eu estou colocando debaixo desse sofrimento meu? Que é exatamente o que você trouxe, né? Exatamente. Tem alguma coisa. Se você sente a necessidade de usar qualquer substância psicoativa, é porque tem alguma coisa ali que você está tentando aplacar. Tem uma falta. Então, seria muito mais benéfico você buscar uma ajuda para aquilo do que você ficar se automedicando. Você fumar um cigarro, beber uma bebida alcoólica, usar uma droga ilícita, né? E uma coisa que a gente não comentou, até nessa questão da regulamentação do uso de drogas, do uso da maconha, os países que regulamentaram, que liberaram o uso de drogas, eles aumentaram muito o consumo. Muito. Porque quando você tem uma legislação um pouco mais dura, você acaba inibindo, né? Quando você tem uma venda em lojas, em coffee shops, como acontece no Canadá, no Uruguai, na Holanda, em alguns lugares dos Estados Unidos, você sente aquela sensação de que eu estou fazendo algo permitido e que está tudo bem. Né? Então, tira toda essa crítica que a pessoa poderia ter em relação à substância. Então, Mas também aumentou nesses países o número de psicose pós-uso. Com certeza, com certeza. Até porque essa liberação aumenta o consumo em quantidade também, né? Porque antes você comprava X, hoje você compra 4X, 5X, 10X e tá tudo ok, né? Sim. E você acaba usando muito mais e aumenta o risco de ter esses quadros psicóticos. Sim. Abrir um quadro psiquiátrico por conta do uso. É uma coisa que eu acho interessante, né, doutora? Porque a pessoa, às vezes, na primeira vez que faz o uso, tem um surto psicótico. E existem outras que falam, não, eu uso há 1, 2, 3, 5 anos e nunca tive nada. Então, significa que nunca vou ter. Isso daí é um mito, não é? Eu falo que é uma roleta russa, Exatamente. né? Você tá brincando com a sua saúde. Pode acontecer de, a qualquer momento, você ter uma virada de chave e abrir um quadro grave. Irreversível. Então, é muito importante você se privar disso. Né? Você vai ficar experimentando? Você vai ficar apertando o gatilho toda hora, apertando o gatilho para ver a hora que vai dar ruim. Então, eu não acho a melhor opção. Isso depende da pessoa, né, doutora? Porque, assim, tem gente que pode acontecer rápido ou pode ser que demore muito tempo, mas não quer dizer que não vai acontecer. E depende da percepção também. Que a gente tem algumas pessoas que falam que fazem o uso e que são isentas, tá tudo bem. Você olha e fala, não tá normal, não. Não tá normal, não. Nunca me deu nada, mas a pessoa não consegue trabalhar, não consegue, né? Isso, né? Não cumpre horário. Depende do que a pessoa acha que é estar bem. Vive brisado. Vive brisado. Depende do que é estar bem. Então, essa crítica também, ela fica alterada. Né? Então, não é só os quadros gravíssimos. Né? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, na síndrome motivacional, a pessoa fica se sentindo péssima, ela não percebe que é por conta do uso da substância e continua usando para dar um up. Mesmo que seja momentâneo, né? Com isso, chegou com síndrome motivacional, usava antidepressivo e não tinha contado nem para psiquiatra, só contou para mim depois de um tempo de terapia que usava maconha. Então, assim, a gente também não adivinha. Sim. O paciente vem com tratamento com antidepressivo, né? Não melhora. Sim. Aí não comparece à terapia porque perdeu horário. Atrasa no trabalho, é demitido. Tem o afundamento emocional. Aí depois de, sei lá, quanto tempo fala... lembrei, eu uso maconha. Todo dia, né? Que entra naquilo dele não perceber que esse quadro todo está sendo causado pela substância. Doutor, e tem diferença de reação de pessoa para pessoa? Por exemplo, tem pessoas que podem ficar mais irritada com o uso ou ela sempre deixa a pessoa zen? A gente tem a visão da pessoa que usa maconha, daquela pessoa zen, relax, paz e amor, Rastafari, tudo bem. Só que não é bem assim, não é bem assim, não. A gente tem casos de pessoas que ficam mais irritadas, que têm quadros de pânico, né, que abrem quadros de pânico grave, quadros de ansiedade, ficam persecutórios. Então, varia muito de pessoa para pessoa.
O efeito, claro que na maioria das pessoas é um efeito de relaxamento, é um efeito de deixar mais zen, mais tranquilo, mas algumas fogem da curva e pode ter um quadro mais grave. Irreversível, né? Por exemplo, se a pessoa tem a tendência à esquizofrenia e o uso da maconha, aumenta muito, né? Aumenta muito. E é uma dificuldade por conta do tratamento, por exemplo, dessas pessoas, eles largarem a maconha, né? Então, às vezes, a gente está dando antipsicóticos em doses altíssimas, não está resolvendo o problema, justamente porque a pessoa continua fazendo uso da maconha. Lá no CAPS tem N casos parecidos com isso, ou de transtorno bipolar, ou de uma esquizofrenia, que não resolve, não melhora o quadro, justamente porque está o uso associado, né? E geralmente é aberto por conta do uso. E a gente faz a anamnese e pergunta quando que começou o uso? 12, 14 anos. Olha. Bem naquela fase que a gente comentou Bem que no comecinho, né, da Prejuízo pré-adolescência. que o risco é maior de Bem causar maior. impacto neurológico, causar um impacto no desenvolvimento neuronal. Porque a esquizofrenia, ela tem 2 picos, né? O primeiro pico é aonde? Geralmente quando começa, né? Na Exatamente, adolescência. na É o adolescência. pico da esquizofrenia e é geralmente onde o pessoal começa com o uso. Exatamente. Aí você só dá um empurrãozinho. Só um empurrãozinho. Na genética. Exato, né? Tava o Você pega a botãozinho genética vermelho e, ó, ali, só foi lá e apertou. É o gatilho que eu falei que a pessoa fica apertando o tempo inteiro, É, né? Aí fugiu da adolescência, tá lá usando na idade adulta, tem o segundo pico. Segundo pico, né? Que é o pico que é período de frustração no trabalho, saiu do trabalho, terminou um relacionamento, crise financeira no início da vida adulta, segundo pico da esquizofrenia. Exatamente. E esquizofrenia, gente, transtorno psicótico irreversível. A medicação vai controlar, mas não tem, né? Vai ter Tem um a tratamento sessão de ego, paliativo. né? Quebrou, né? A quebra da função e nunca mais volta. Né? Então, olha só, né? Sério isso. A condenação que pode causar Não, algo e aí, evitável, assim, né? Chega no começo da idade adulta ali, ou até uns 30 anos, vamos dizer assim, usando a maconha. Já teve o primeiro pico. Aí chega lá, hoje em dia, o pessoal sai de casa mais tarde, aí percebe que tem que morar sozinho, pagar as contas. Os boletos vai chegando. Os boletos chegam. O que acontece? Acha que estava funcional, mas não tá. Sim. E aí, a hora que vai pra vida e fala, opa, bem-vindo, vida adulta, eu tenho que me Dá bancar, conta de... segundo pico. Segundo pico. Exatamente. Tem Exatamente. caso de jovem adulto que vai pra rua, Sim. vira morador de rua. Começa a beber, né? É um rompimento social, assim, muito importante, né? É um quadro muito grave. Explica e um que pouquinho, doutora, sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno psicótico, né? Que ela envolve sintomas negativos e sintomas positivos. A gente fala que os sintomas negativos é aquele embotamento, aquela tristeza, ficar muito para baixo. E os sintomas positivos são sintomas alucinatórios, né? A pessoa ouve vozes, vê vultos, fica muito agitada, fica muito irritada, fica persecutória. E isso impacta na vida da pessoa toda, né? Impacta nas relações familiares. A pessoa não consegue ter uma relação social adequada, não consegue trabalhar, não consegue ser funcional, né? Eu lembro até um caso clínico falando para a gente fazer o diagnóstico, né? E aí era uma jovem que não conseguia estudar, que iniciava uma carreira e não conseguia dar continuidade, e ouvia vozes, via vultos, fazia uso de substância. E aí o diagnóstico era realmente a esquizofrenia, né? Que é esse rompimento. Esquizofrenia, né? É justamente o que a palavra diz. É um rompimento, é um cisalhamento na questão da consciência, de tudo que a pessoa faz nas relações sociais. Já pensou e não tem volta. E não tem Não tem volta. Irreversível. Mas É a viagem sem volta. Tá. Tanto que é sem um dos volta. motivos que dá direito, né, à possibilidade de aposentadoria, né? Exatamente. No Brasil, a gente sabe que é fácil aposentar, né? Sim. Então, para conseguir aposentar por esse CID, né, de esquizofrenia, a gente Senhora. imagina, né? Meu Deus. A É um gravidade. quadro, a gente costuma colocar até em laudos, né? É crônico e reversível. Então,
vai ficar pro resto da vida. Não tem o que Existe o fazer. tratamento para o controle, né? Mas voltar aos 100% não. A gente Não, controla tem esses como. sintomas, né? Controla os sintomas. Controla. Porque cindiu. Não Sim. tem como voltar. Não tem como voltar. Deve fazer o tratamento, né? Isso é importante a gente colocar, né? Deve fazer o tratamento, porque senão vai agravando, né? Cada vez mais prejuízos. Mas não vai voltar aos 100%, né? A gente vai melhorar igual um paliativo, né? Para neoplasia, para um câncer, né? Um tratamento paliativo, para uma hipertensão, diabetes que controla. É igual também para esquizofrenia, né? Esse controle, Exatamente. né? De algo E evitável. justamente nos quadros de esquizofrenia, a gente não usa os óleos que tem o THC. Ah, isso é importante, doutora. Quais seriam contraindicações ou casos que não é indicado, por exemplo, o tratamento, né, com canabinoide, mesmo medicinal? Tem algumas situações específicas? Tem algumas situações específicas, sim. Principalmente esses que a gente falou, que são o Broad e o Full Spectrum, que tem o THC, é contraindicado para crianças, para jovens, adolescentes, né? Justamente por conta do THC. Pessoas com quadros psicóticos já instalados. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente usa só o CBD isolado. Né? Tem alguns estudos que mostram o benefício do tratamento, mas com CBD isolado. Né? Sem o Sem o THC. Né? Que aí é muito diferente de você estar fumando um baseado e falando que está se tratando. Sim. Né? Tá só piorando o quadro. Doutor, e como que seria o tratamento para essa pessoa que tem o uso da maconha e que ela quer sair? Qual seria o tratamento? Tratamento, eu gosto muito de falar do que a gente faz no CAPS, né? O tratamento de redução de danos. Então, a gente vai trabalhando com a pessoa, ampliar um pouco o repertório de vida, né? Saber identificar o que levou ao uso, quais foram as condições que levaram a pessoa a fazer o uso da maconha e tentar melhorar aquelas condições. Medicamentos, né? Às vezes um antidepressivo, às vezes medicações para controlar a fissura, para controlar a abstinência. Psicoterapia é super importante. Física, né? Atividade física também é super importante. Então, a gente busca mudar o estilo de vida daquela pessoa para que ela consiga sair desse ciclo do uso da maconha. Doutora, tem algum caso que você lembre que te marcou, assim, de alguém que te procurou e conseguiu sair? Algum jovem? Ou agora você não consegue lembrar? Porque Eu são tenho um tantos- quadro que, na verdade, ela me marcou justamente por conta dessa questão de ter aberto o quadro de esquizofrenia por conta do uso da maconha. É uma jovem que faz tratamento lá no CAPS. Ela tem 23 anos e ela vinha com ataques de pânico, persecutoriedade, não conseguia se relacionar, trabalhava, mas estava faltando muito no trabalho e fazia o uso constante da maconha desde os 16 anos de idade, né? E aí, entre idas e vindas de diagnóstico, tudo, ela chegou a ser diagnosticada como transtorno de pânico, depois foi agravando, até que a gente chegou no diagnóstico de esquizofrenia e hoje ela faz tratamento medicamentoso para esquizofrenia. E ela faz psicoterapia também. Só que ela conseguiu reduzir bastante o consumo. O tratamento, ele trouxe uma redução importante do consumo e uma melhora na qualidade de vida dela. Né? Ai, que bom. Igual a doutora Clícia falou, a gente não vai conseguir reverter 100% o quadro, mas a gente vai conseguir tornar aquela pessoa mais funcional. Né? A gente vai reinserir essa pessoa na sociedade de uma forma muito mais funcional do que ela estava antes do tratamento. E o CAPS ajuda bastante, né? Muito. O CAPS, ele é super importante por conta desse tratamento multidisciplinar, né? No CAPS, a gente consegue fazer um tratamento focado naquele projeto singular da pessoa. A gente chama de PTS, Projeto Terapêutico Singular. Então, a gente vê o que a pessoa quer, qual é o objetivo do tratamento dela e traça todo um projeto em cima desse objetivo da pessoa. Então, não é o objetivo meu, não é o objetivo seu, é o objetivo daquela pessoa que está fazendo o tratamento. Então, essa história de que eu vou ser só mais um porque é o CAPS é mentira. Não, é existe muito isso, individualizado. Eu costumo dizer, eu sou suspeita para dizer, mas a gente não encontra um tratamento como o do CAPS em nenhum lugar. Gente, vocês estão Tudo no lugar só, né? Isso é bom Isso de é falar. SUS, gente. É SUS, SUS, é gratuito, né? é porta aberta. Temos que falar, porque muita gente pensa que não tem ajuda, que não tem Isso, condições. não tem condição financeira, onde buscar, não tem, né, médico, psiquiatra, psicólogo.
Então, como que Então- funciona? Fala um pouquinho do CAPS AD, doutora. Já aproveita aí como que é se alguém quer buscar ajuda no CAPS AD. Como que ele CAPS faz? AD, ele é porta aberta, né? Então, a pessoa ela pode procurar de livre e espontânea vontade, ou ela pode ir encaminhada por outro serviço de saúde. E, principalmente, se você está buscando ajuda para reduzir ou para cessar o uso, igual eu falei, de acordo com o objetivo da pessoa, a gente não tem preconceitos em relação a isso. A pessoa procura ajuda, ela passa num acolhimento. Depois desse acolhimento, ela é introduzida no serviço e aí ela começa a passar com a referência técnica, que é aquela pessoa que vai montar esse PTS, esse projeto terapêutico singular, e vai rever todo esse processo da vida da pessoa, né? Vou introduzir em alguns grupos. Vamos lá, vamos fazer um projeto diferente de vida, vamos fazer um currículo para você procurar um emprego. Olha, Vai até aí. legal. olha que ponto que chega. É uma Porque são vários Sim, profissionais, É uma né? reinserção. Que bacana. No CAPS, a gente faz agendamento para tirar RG, que tem pessoas que legal. chegam lá e não tem RG. Né? Não é só chegar e tomar remédio. Né? O remédio, ele é muito, ele fica muito para frente Na de verdade, tudo que a gente pessoa chega faz. desconectada, né? Ela precisa se Exatamente. perceber, né? Quem é ela? É. Gente, a partir do momento que você não tem um RG, você já tá Imagina. totalmente fora. Né? Você não consegue nada sem um RG, né? Então, você devolver essa Identidade. da pessoa, literalmente, esse né? direito da pessoa, você já está devolvendo algo muito Dignidade, básico. né? Sim, exatamente, A dignidade, exatamente. verdade. Então, é um serviço que ele é muito importante nessa reinserção social, né? E para diminuir esses estigmas que a sociedade tem em relação ao usuário, de qualquer droga, né? Não só da maconha, de qualquer droga. Inclusive do álcool, que é outro problema também. Outro problemão, né? E que não é visto também, assim como a maconha, não é visto como uma droga problemática. Porém, é um problema grande, né? Enorme. Um dos piores, o álcool. Né? Na verdade, ainda é liberado, né? Então, todas as confraternizações, a grande maioria, o que é que tem ali, né? Essa é a minha álcool. preocupação com a liberação da maconha. Ela se fica tornar assim. o álcool. O que é hoje o álcool, né? Exatamente. Porque Quem é que você controla vai isso numa agora? padaria, tem álcool. Olha a dificuldade de um dependente químico de álcool de ser reintroduzido na sociedade. Ele vai Muito comer grande. um pão. Tem ali uma garrafa de uísque na frente dele. Vai no mercado, né? Lá, como que chama? Os corotinhos, tá ali, né? Exatamente. Aliás, Exatamente. na gôndola que é mais fácil da pessoa pegar. Exatamente. Então, minha preocupação com essa questão da liberação da maconha é isso. É o uso indiscriminado e aumentar muito o que os dados já vêm trazendo, o que aconteceu nos países que liberaram. Já traz isso. Já traz isso, já traz esse aumento importante do consumo, do número de usuários e do aumento de quadros psicóticos por conta disso. Gente, imagina que loucura. Já pensa, quem é que segura o álcool hoje em dia? Ninguém consegue mais controlar. Imagina se acontece isso com outras drogas. Por exemplo, a gente vê adultos jovens, uma das grandes maiores partes de óbito de um adulto jovem é o quê? São acidentes, né? E o que está envolvido nos acidentes? Álcool, normalmente. Álcool, né? Exatamente. Principalmente o álcool. É. Principalmente E aí você vê com uma lei seca, que se você vai ler a lei seca, ela é fantástica, Super rigorosa. rigorosíssima, né? A pessoa vai presa, se eu não me engano, em flagrante, Vai. né? Quando ela sofre ali um acidente de trânsito que é causado, né? Ela se coloca em risco e coloca outras vidas Porque em a risco. pessoa que bebe, normalmente, ela se sente poderosa, Sim. ela sai, né? Ela vai É. dirigir, ela vai... Perde o medo, perde Manda mensagem pro ex. E aí você pensa, né? Perde totalmente a crítica. Perde a crítica. Inclusive para experimentar outras drogas. Ótimo, doutora, fala isso, né? Puxa outra. Exatamente. Tem essa questão, é verdade ou é mito, né? É Que verdade. começa com o álcool, a maconha e depois vai para as outras. O pessoal fala, é a porta de entrada. É a porta de entrada, essa frase aí. Porque diminui a crítica, né? Você fica mais aberto realmente a essa experimentação. E dependendo do ciclo social que você está inserido, você vai ter uma facilidade muito maior. Então, é aquilo. Eu tô bebendo, aí eu vou ali e fumo um cigarro eletrônico porque me ofereceram. Eu fumo um baseado porque me ofereceram. Aí eu vou cheirar uma carreira de cocaína porque me ofereceram. E eu vou perdendo totalmente a crítica. E só Deus sabe o que cada uma dessas substâncias vai fazer no seu organismo
e se vai gerar dependência ou não. Muito perigoso. E aí isso. também entra a questão, por que eu vou aceitar? Porque me ofereceram. É porque eu quero pertencer. Você tá Porque naquele meio eu ali. tenho um maior medo, que é o medo da rejeição. Da rejeição. Você vai né? falar Então, não. assim, eu aceitei porque me ofereceram. Tá, e onde está o seu não? Exatamente. A gente tem muita dificuldade lá no CAPS porque os usuários de drogas K são muito jovens. Então, são meninos de 18, 19 anos que estão ali iniciando a vida social, né? E às vezes eles param de usar a droga K, só que eles não querem parar de beber. E aí eles falam, não, mas se eu não beber, eu não posso ir pro fluxo, eu não posso ir pra festa, eu não posso sair com os meus amigos. Só que eles bebem, aí eles usam. Ai, Eles bebem, perdem a crítica, diminui aquele limiar ali de... Opa! Aquele freiozinho, né? O freio, e aí acaba fazendo uso de novo da substância. quer dizer, continua inserido no mesmo meio, vai acabar de novo caindo Porque nesse vem, vício. então, até aquela frase, né? Imagina, eu não tô dependente, eu paro quando eu quiser. Não é assim, né? Não é? Com certeza. Não é assim. Com certeza. O ambiente onde você está, né? Vai te levar a fazer as coisas. Não tem jeito. É que nem você falou, não quero falar não. Não quer falar não, porque ele não quer ser diferente dos outros. Tem medo. Somente nessa idade, né, doutora? Mas se a gente for olhar, gente, vamos falar, né, sério. Nós somos, na verdade, fomos ensinadas a sempre dizer sim. É verdade. Né? Exatamente. Você vê que a dificuldade de dizer não para um... Vamos falar, gente. Comprei a caixinha de bis, eu vou comer 2 bis. Não, para 18 bis que vai ficar na caixinha. Não, mas assim, ó, pensa o seguinte: o sim a gente não precisa explicar. Tá vendo trabalho, evita a fadiga. Ou não, ele sempre vem associado Por que não, com porquê. né? Por que você não quer O conflito ali, né? O embate. É um a pessoa embate. foge do embate, né? E é importante. Aí começa Vocês as pais aí, piadinhas. ensinem os filhos a dizerem não, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender desde pequeno mesmo. E a fuga, né? A A fuga fuga. de tudo. A fuga do sentimento negativo, a fuga de ser deixado de lado, a fuga de ser julgado, Com certeza. a fuga de ter que expor o seu porquê. É. Então, isso tudo está relacionado a essa necessidade dessa aceitação social, né? Geralmente começa assim, que é nessa idade que nem você falou, de 13 anos, imagina, crianças, né, fazendo uso. Sim. Imagina, como é que isso chega? Como é que a pessoa vai ter esse discernimento, né, de falar não? Não tem, né, gente? É uma criança ali. Com certeza. Um pré-adolescente, o que tem de E formação? a gravidade que eles chegam, assim, Olha, eu me lembro, me veio na memória agora uma história bem, bem antiga. O meu irmão, caçula, uns 6 anos mais novo do que eu, meu pai e minha mãe assistindo esse vídeo, meu irmão, eles vão lembrar. Eu lembro que o meu irmão era pequenininho, eu acho que tinha meus 15 anos, acho que eu estava no ensino médio, 14 anos, meu irmão deveria estar com 7, 8 anos. Aí ele chegou um dia em casa, pro meu pai e pra minha mãe, né? E aí eu lembro que ele chegou, só acho que em casa a gente comunica muito, né? Sempre fomos muito unidos. E aí ele chegou assim e falou: mamãe, me ofereceram um cigarro que eles rolou lá no negócio, na escola. Nossa. Menininho com 7, 8 aninhos. Minha mãe, o quê? Na hora, minha mãe pegou esse menino pelo braço com meu pai e foi bater na escola. Maconha. Claro. Isso Meu o quê, Deus. gente? Há 20 anos Olha atrás. isso. Na Olha a hora, idade. trocaram ele de escola, tudo. Mas com 7, 8 aninhos. Papai, é um negócio que faz assim. Aí eu saí correndo, eu fiquei com medo. ainda bem, né? Ainda bem, ainda saiu correndo e Ainda contou bem. pro papai e pra mamãe. Mas você vê, com 8 anos, né? Tinha ali fácil. Ali, eu lembro que eu tinha 15 anos, eu lembro que isso foi um ribuliço lá em casa, né? Na hora, arrancou Mas da para escola. você ver o tanto que o contexto social influencia, a criação também, o contexto criação. social. Por exemplo, seu irmão, ele se sentiu à vontade de contar para seus pais sobre isso. Isso. O que a gente vê muito nas regiões periféricas, que é onde a gente trabalha, é dentro de casa mesmo. O pai e a mãe fazem uso. Isso. Na Os sala de filhos- casa. Os filhos crescem vendo o pai e a mãe fazendo uso, então eles normalizam esse uso. E aí o filho, quando chega numa certa idade, ele já se sente apto e ele começa a fazer o uso também. Eu já vi andando assim na rua, indo para o trabalho, o pai e a mãe usando e segurando a criancinha no meio dos dois. Uma criança devia ter uns 5 aninhos. Olha só. E os dois fumando. Na rua, andando, levando a criança, acho que talvez... Dentro do carro. Tá fumando e a Junto fumaça ali tá indo com- pra trás, assim, no Aí eu banco de olhei e trás. falei, gente do céu. Uma coisa que me chamou a atenção uma vez no CAPS, aconteceu umas 2 ou 3 vezes. As gerações. Eu atendi o pai, por exemplo, seus 45 anos, e o filho de 20.
Nossa. Usuário de maconha, crack, cocaína, né? Você vê, né? A repetição, né? Você vê que a gente está pegando as próximas gerações, né? O ambiente. Além da gente ter a questão genética, a gente tem questão ambiental e comportamental, né? Então, se você tem o dependente químico dentro de casa, um parente, principalmente de primeiro grau, você já tem uma tendência maior a desenvolver a importante, dependência doutora. química. Uhum. E aí, você tem toda essa questão ambiental, essa questão comportamental, você acaba... Então, isso daí eu Aumentando. queria entender também, doutora. Então, se você tem um pai que foi usuário, né, era usuário, é possível que essa criança tenha também essa tendência? Sim, é muito grande a tendência dela desenvolver. Então, essas crianças, esses adolescentes, eles tinham que ficar mais longe das drogas do que perto. Mesmo que o pai tenha parado já. Mesmo que o pai que é tenha genético. parado, porque é genético. Passa. Porque a chance genético. dele causar uma dependência vai ser muito maior, não é, doutora? De uma pessoa que o pai e a mãe não foi usuário. Exatamente. Igual o quadro psiquiátrico. Se você tem um quadro psiquiátrico grave dentro da sua família, você tem que tomar muito mais cuidado do que a população geral. Porque você tem maior risco de abrir um quadro psiquiátrico também. Por exemplo, a esquizofrenia, Por né? exemplo, a Bipolaridade altíssima, não é, doutora? Altíssimo. O índice genético. Com certeza. Isso tudo é muito importante, né? Pra gente pensar bem, quando a gente vai ter filhos, né? O que a gente pode estar passando para esses filhos. Exatamente. Eu falo até que para ter filho, hoje a gente tem que ter muita responsabilidade. Muita. E o que a gente não vê, né? De mães que estão gestando e estão fazendo uso de drogas. Pensa. E essas crianças nascem já com síndrome de abstinência. Pensa que absurdo, gente. Isso é muito triste. Ela já muito nasce triste. condenada a ter isso. É muito triste. A do álcool é muito triste, né? A criança que nasce com Muito. síndrome alcoólica. Pensa o que é isso, gente. Às vezes nascem com danos neurológicos irreversíveis. Você já nasce com uma coisa que não é culpa sua. Você carrega né, uma coisa que você não tem culpa. Ufa, que episódio. Episódio interessante, Ufa. hein? Olha, Pesado, né? pesado. Olha, Mas o melhor de tudo, né, doutora? Existe tratamento, a né? gente precisa Existe falar tratamento. muito dessas coisas, gente. Existe tratamento. As pessoas mascaram, sabe? E tem medo de falar, não pode. Torna um tabu algo que tá no dia a dia Tem de que todo entender, mundo, né? Gente, Que a gente é o precisa ver. objetivo do Serenamente. Então, a gente está aqui justamente para desmistificar e deixar essas pessoas com acesso. Sim. Né? Por isso também a gente criou o nosso grupo. Ótimo. Né? Vou falar Ótimo, disso agora. perfeito. Então, pessoal, seguinte, só dando uma pausa aqui. Nós, do Serenamente, criamos um grupo terapêutico, onde a gente vai se encontrar toda quinta-feira, 20 horas, tá? Ele vai começar agora na primeira semana de agosto. E a gente tem o grupo de WhatsApp que vai ser anexado aqui. Quem quiser saber mais, pode clicar, né, nesse link. Não é isso, meninas? Me ajudem Isso. aí com a E se divulgação. inscrever e além de ter nós, né, nós três lá, vamos Todas ter as quintas. alguns convidados. A doutora já está convidada para um dia participar participar. de online com viu? a gente. É. Porque todos que vieram aqui no Serenamente, a gente está convidando para pelo menos uma vez participar com a gente, para levar um pouquinho, né, para essas pessoas. Então, vai ser muito legal. Você vai ter um profissional de qualidade, vai tirar suas dúvidas, né? Porque às vezes aqui assim, a gente não sabe o que a pessoa quer saber, Exato. né? É um contato mais próximo, Uma coisa né? mais próxima. Porque o que é a ideia nossa, pessoal de casa? É trazer o fato, o conhecimento, né? A gente sempre fala que quem senta aqui, a gente tem muito amor e carinho, porque são pessoas que trabalham e estudam, têm o conhecimento. Não é uma pessoa que, hoje vou falar, né? De A, de C, da Lua, do unicórnio. Não. Tudo é pensado. É gente séria que está vindo aqui, né? Então, doutora Thaís, eu tive o privilégio de trabalhar com ela, conheço muito bem a seriedade dela, assim como outros profissionais. Então, é trazer para você, olha, acontece isso com o efeito, essa é a consequência e esse é o tratamento. Para você, o que é o melhor, né? Porque o importante é o seu bem-estar, para a sua vida, a curto e longo prazo. O que você espera? Né? Essa é a nossa ideia. Exatamente. E aí a gente vê que são pessoas que estudaram mesmo, né, Clícia? Porque Sim. hoje você encontra todo tipo de vídeo na internet. Então, a gente estava até falando sobre o... Cada um ouve o que quer, na Cada um verdade, ouve o que né? quer. Ouve a vertente que quer, né? Mas é Pega um que- recorte, como que é toda a palavra, fora de contexto, contexto, vira o pretexto. E aqui Né? a gente não quer pretexto, né? A gente está trazendo a Fato. realidade. É dura, dói. A gente às vezes fala coisas aqui que até pra gente é pesado, Sim. né? Porque às vezes a gente pode não ter dentro de casa, mas você conhece alguém que você Claro. gosta, né? Que você sabe que já passou, passa.
Então, é triste, que nem você saber que uma criança já nasce condenada a ter um problema, né? Então, assim, poxa, é duro de você falar isso, mas o que você quer fazer com a sua vida? Sim, né? com a escolha, né? Exatamente. Qual a dor que você Qual é a tá dor? fugindo de tratar, não é, Lu? De repente, se você trata essa dor, eu achei tão interessante isso, né? Tem medicação, né? É igual o TDAH, quando a gente trouxe o Rafael aqui também, foi uma coisa interessante. Ele falou que o TDAH também, muitos vícios vêm do TDAH, né? E coisa que eu não sabia, de verdade. Então, de repente, você tá viciado em algo, se você tratar o seu TDAH com a medicação, você pode diminuir, né, o uso, às vezes, de um vício, alguma coisa que você usa para compensar. Então, olha como é interessante, como tem caminhos, como é bom você saber por que você está fazendo aquilo. Sim. Né? Se você não procura um psiquiatra, um psicólogo, você não vai saber a causa. E sempre tem uma causa, né, doutora? Nunca é do nada. Causa. Não, nunca é do nada. A gente sempre busca, dentro da anamnese, identificar essa causa para a gente conseguir, no fundo, né, no cerne da questão. Porque não adianta a gente ficar tratando só aqueles sintomas que a pessoa traz. Eu tô me sentindo ansiosa, mas se você não aprofundar aquilo, você nunca vai entender o que está causando, o que é aquela ansiedade. Às vezes não é nenhuma ansiedade, né? Porque a gente pega aí de paciente que já se autodiagnostica e que... Ansiedade, né? E, na verdade, é outra coisa, né? Tem outras coisas aí por trás. Então, é muito importante. E o trabalho de vocês é muito importante para diminuir essa psicofobia. Né? Sim. Que essas pessoas, elas geralmente não chegam no tratamento, elas não chegam ali na ponta, justamente porque tem essa questão da psicofobia. Eu não vou no psiquiatra. Eu não preciso de psicólogo. Psicólogo é coisa para fresco. Exatamente. É coisa de rico. Psiquiatra é médico de doido, eu não sou doida. Então, Nossa, tem nada a ver, né? Tem gente... Hoje em dia, eu acho até muito ruim, assim, a visão que o pessoal deu pro CAPS, naquelas brincadeiras do Instagram, né? Eu vou pro CAPS. Aí começaram a lidar de uma forma pejorativa com a imagem do CAPS. É muito prejudicial. E é muito diferente. O CAPS é socialização, o CAPS é vida. É trazer de volta a vida da pessoa. Não tem nada a ver com prender, não tem nada a ver com internar, não tem nada a ver com deixar a pessoa grogue, deixar a pessoa disfuncional. Muito pelo contrário, a gente devolve essa funcionalidade para a pessoa. Sim. Então, tem que desmistificar tudo isso. Vocês ajudam muito. Muito mesmo. Obrigada. A gente quer trazer isso mesmo, doutora. E essa questão do grupo é para essas pessoas terem contato com esse tratamento psicoterápico. Tudo bem que vai ser num grupo, mas para sentir o que é. Porque muita gente nunca teve uma oportunidade de fazer uma consulta, de estar dentro de uma sessão terapêutica, né, Lu? De ter uma dúvida respondida. Porque, assim, aqui, eles estão vendo, gente, num vídeo de YouTube, que é muito bom, maravilhoso. Mas no grupo ali, mesmo que seja por 1 horinha, ele vai ter oportunidade de fazer muitas vezes o que nunca fez, que é uma pergunta. Sim. E ser escutado, sem julgamento, sabe? Isso é o principal. Seguro, né? Sem julgamento, seguro, né, doutora? Porque às vezes não tem nem com quem falar. Vai falar, já vai ser criticado. Exato. Já vai ser, já vem aquele estigma, né? Então, assim... O que nunca falar, doutora? Isso é bom, né? Que a Vânia trouxe, falar. Né? O que não falar para uma pessoa que faz o uso de substância ou que falas que são gatilhos que prejudicam. Número 1 tá faltando Deus no seu coração. Meu Deus, senhora. Coitado de Deus, né? Tá faltando Deus no seu coração. Deus, se apega a Deus que vai dar tudo certo. Gente, se apeguem a Deus. Eu não sou ateia, eu sou cristã. Se apeguem a Deus, é importante. Só que não é só isso. Não é só isso. Faz a tua parte, é uma né? doença. É uma doença. Ótimo falar isso. Você não fala pro hipertenso, baixa aí sua pressão na marra. Tô com a pressão 20/12. Não, se apega com Deus aí que a pressão vai baixar. Não, você dá o remédio, né? Então, assim, você não fala pra uma pessoa que tá com a questão da dependência, uma pessoa que tá com depressão, uma pessoa que tá com ansiedade, com qualquer transtorno psiquiátrico, que ela tem que se apegar a Deus e resolver, que é falta de Deus no coração. Isso aí é sem vergonhice. Nossa. É a segunda. Nossa. Isso aí é sem vergonhice, não para porque não quer.
A pessoa que escuta isso, ela já pensa, poxa, mas eu quero. E aí? Será que eu sou tão fraco assim? Pronto. Baita gatilho. Baita gatilho. É um baita gatilho. Pronto. E aí a pessoa vai se Tá mais sentir nada. pior do que ela já se sente, né? Porque ela já não se sente bem por fazer o uso. Com certeza. A autoestima geralmente Já já tá tá baixa. Autoestima baixa. Tem relatos lá no CAPS que são relatos muito pesados de gente que vai na biqueira chorando para comprar a Olha, droga, tristeza. sabe? Causa um sofrimento muito grande na pessoa. Não é porque ela tá feliz com aquilo, é porque ela tem a necessidade daquilo. Então, o que você tem que fazer é ofertar ajuda, ofertar uma escuta e, principalmente, se apropriar dos serviços que podem auxiliar nesse processo de melhora. E a gente tem aqui em São Paulo muitos serviços. A rede de saúde mental de São Paulo é uma rede muito boa, a rede pública. E não precisa ser pago, gente. Isso que é o mais importante. Não é pago, é público, é de graça, é SUS. Então, é muito importante a gente difundir isso para conhecimento geral. Nossa, eu tô muito feliz com essa entrevista, viu? Porque apesar de ser um assunto pesado, eu tô conseguindo, na minha mente, porque eu penso muito nessa questão. Eu tenho muita dó, doutora. Eu tenho muita dó dessas pessoas, de verdade. Sim. Quando eu vejo, eu sinto muita pena. Eu vejo as pessoas falando tão mal, criticando, isso mexe muito comigo. Eu falo, gente, ninguém faz isso porque está bem, porque está feliz. Então, assim, poder trazer algo assim, como você está trazendo, me traz uma paz, sabe? Porque a gente vê que tem como ajudar essa questão da medicação, saber que tem algo público, que a gente sabe que a maioria da população não tem dinheiro para fazer nada mais do que isso. Sim. Né? E a gente poder falar que tem como ser feito e trazer também para essas famílias uma conscientização de que não é frescura, que não é safadeza, né? Não é falta de Deus. Não é falta de Deus, porque, gente, tudo se põe na conta de Deus, gente. Não é assim, né? É uma doença como outra. E, não, é safado. Não, não é. Quantos jovens eu já vi? Eu fiz estágio na Cracolândia. Então, e outras pessoas que eu conheço, que eu vejo a família toda destruída, porque não aguenta mais ver o filho naquela condição. Família adoece, né? A família toda doente, né? Então, inclusive, uma dessas pessoas, algumas estão assim, esperando esse episódio, como foi o da cocaína, né? Porque é um alento. Esse mundo tá de ponta cabeça. Olha só a idade, quanto mais jovens ainda, cada vez mais jovens tendo acesso a essas coisas. Sim. Né? E hoje está mais ainda na escola. Assim, há quantos anos atrás? Você falou 20? 20 anos, há 20 anos atrás. 20 Aconteceu anos isso. atrás, você imagine hoje. Há 20 anos atrás. E como Hoje você tem uma protege? facilidade muito grande. Né? Gente, pensa. A Space custa R$2,50. E aí? Como que você vai proteger o seu filho? É que nem você falou, família. Se a família não está te orientando, não está te acolhendo, gente, ela vai para fora buscar mesmo. Sim. Né? certeza. Não que a gente está culpando a família, pelo amor de Deus, gente. Mas eu digo assim, que nem o caso do irmão da Clícia, ele percebeu, se assustou, contou. Contou pro meu pai. E se ele não tem a família, que é uma base segura para ele não vai contar. Quando você vai descobrir, ele já está viciado. Exato. Já tá usando e aí é muito mais difícil da gente intervir, né? Exatamente. E, gente, ninguém está livre. Né? É fácil apontar o coleguinha. Ninguém está livre. Né? Nenhuma família está livre de ter alguém que use, que faça. A gente vê ambiente universitário. Pois é. Muito. A gente recebe no CAPS alunos, né? Da Faculdade de Medicina do Santa Marcelina. E aí a gente vai recebendo alguns relatos, né? A quantidade de drogas que rola dentro das universidades é um negócio, assim, assustador. Drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, né? E o pessoal vai fazendo uso. E transtornos mentais. Olha isso. Porque eles chegam lá no CAPS, eles chegam lá para conversar, eles falam, mas eu tenho ansiedade, eu tomo X, Y, Z, eu tenho depressão, eu tenho insônia, eu tenho não sei o quê. Todos eles têm alguma questão. Poxa. Né? E você vê que são pessoas de um nível social, cultural bem elevado, né? Tem uma condição financeira e mesmo assim estão passando por isso. Não é problema só da periferia. Isso eu acho Não muito legal de escolhe. ser falado, doutora, porque assim, a dor emocional, ela não escolhe conta bancária. Não. Né? É aonde a gente vê que somos todos seres humanos. A gente se iguala. A gente se iguala, então Na assim, dor. Na dor, Uhum. né? Então assim, um ser humano com dor, não importa a conta bancária. Não importa. Né? A gente tem que olhar, como a gente diz na psicologia, né? Ser apenas uma alma na frente de outra alma.
ele tem uma dor, é genuíno. E para tomar X, Y, Z, chegar ali na mentoria, enfim, para conversar com você, doutora, e falar, doutora, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu uso um monte de remédio, a que ponto chegou de vazio emocional? Para chegar a verbalizar, né? Então assim, zero julgamento. Nós da área da saúde, a gente tem que ter zero julgamento, porque... Exato. Eu acho que o ser bonito... humano está adoecido. O bonito da psicologia, psiquiatria, né? Os verdadeiros, né? Porque a gente sabe que tem o bom e tem o ruim. É exatamente isso. Se esvaziar e estar na frente daquele ser humano como outro ser humano. Jamais julgamento. E principalmente com dependência química. Principalmente com dependência química. Porque já é uma população que ela é vítima de preconceito o tempo todo. Sim. Né? A palavra que eu mais odeio é nóia. Nossa. E é a forma com que é descrito o usuário de drogas. Né? Ele é um nóia. Isso é muito pejorativo, sabe? Agressivo, né? É uma forma de você tratar uma condição patológica de uma forma assim, um escárnio. É um escárnio. É um escárnio. É aquilo que você falou. É um sem vergonha, deixa isso pra lá, né? Então, exatamente. É muito complicado, gente, isso aí. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Com esse tipo de coisa. Muito cuidado. Muito cuidado. E sempre pensar que é o que você disse, não estamos livres. Ninguém tá então, livre. Isso pode acontecer dentro da nossa família, isso pode acontecer com nossos amigos queridos, isso pode acontecer com qualquer pessoa ao nosso redor. Né? Exatamente. Ninguém sabe o sofrimento que o outro está passando. Eu falo o seguinte, uma coisa que eu aprendi muito, principalmente nessa minha fase de vida, desde do ano passado para cá. Nós não somos nada, nós estamos. Sim. Então, eu trago isso para mim, para eu não julgar ninguém. Hoje, a Vânia está, né? Sim. Psicanalista, estudante de psicologia no final, trabalhando aqui no Serenamente. Eu não sei como que a Vânia vai estar amanhã. Então, como que eu posso falar de alguém, né? Porque eu não sei. Eu posso adoecer, né? Eu não sei. A nossa cabeça, o cérebro, é uma caixinha de Pandora, né? Então... eu não imaginava sentir tanta dor como eu senti do ano passado para cá, né? Com as coisas que me aconteceram na minha vida. E hoje eu sou uma outra pessoa. A gente fala que eu sou uma pessoa, a Vânia, antes e depois do abuso, né? Que a gente fala muito sobre o abuso aqui, o Serenamente foi criado devido a um abuso emocional, né? Enfim. Então, a Vânia estava uma coisa até agosto do ano passado. Sim. Né? Depois de agosto, a Vânia está outra. Né? E talvez eu nunca mais volte a ser aquela outra Vânia. Mas não importa, eu sou a Vânia. Né? E se eu não tivesse o acolhimento, principalmente das minhas duas outras estrelinhas, talvez eu não estivesse aqui. Né? Então, doutora, como a gente vai julgar alguém? Não é? Como a gente pode fazer isso? Ninguém pode. Se a gente não pode acolher, então, pelo menos não julgue. Né? E a nossa missão foi essa. Aquilo que a gente não pode ajudar, a gente traz outros para virem. Porque nem tudo a gente entende, né? Às vezes a gente precisa trazer um nutricionista, a gente precisa trazer, às vezes, um educador físico, mas sempre com esse olhar de ver o lado da outra pessoa, com amor. Sim. Né? E eu estou muito feliz de ter te conhecido, viu? Estou mesmo, Obrigada. de verdade. Me fez Obrigada. muito bem essa entrevista. Eu não sei as meninas, mas eu particularmente, é um assunto que me interessa, né? E eu sempre quis trabalhar com dependência química, mas como disse a Lu, eu não tenho estrutura para esse assunto. Assim, Vânia, devido a tudo que eu já vi, tanto que eu fui fazer o estágio na Cracolândia, eu tive que parar, porque eu chegava em casa chorando toda vez. Então, eu não aguentava. Demais, né? Então, por exemplo, já no asilo foi tranquilo. Fiquei 1 ano, né, com idosos, tudo bem. Quando eu fui para Cracolândia, que ainda era lá na Praça Princesa Isabel, eu não conseguia porque eu absorvia muito as histórias, né? Por isso que eu falo, a gente não pode julgar. Conheci engenheiros ali na Cracolândia, conheci pessoas com famílias totalmente estabilizadas e ele lá, né? Pessoas que se separaram, depois entraram nessa vida. E aí, para mim, não deu, né? Então, eu falo assim, eu não conseguia ajudar porque eu ficava mal, eu chorava muito quando eu chegava. Então, eu admiro muito vocês que têm essa condição de ajudar. E eu espero que você aí possa ajudar muito mais pessoas, né? Obrigada. Eu queria que você deixasse o seu contato, porque parece que você tem também o seu
consultório. Então, se você puder deixar para as pessoas que queiram, né? Sim, sim. Obrigada pelo convite, meninas. Foi ótima a conversa. Adorei conhecer vocês. Já conheci a Clícia, né? Então, já foi uma ponte. E é basicamente isso, né, gente? Eu procuro fazer a psiquiatria da forma mais humana possível, né? Eu falo que eu tento entender o contexto da pessoa, onde ela está inserida, tentar humanizar realmente esse atendimento psiquiátrico. Porque a psiquiatria, ela não chegou para mim de graça, não. Eu nunca imaginava ser psiquiatra, né? Eu nunca imaginava. Era uma coisa, assim, que para mim era impossível. Eu comecei a pensar na psiquiatria fazendo medicina de família. Olha, Que eu comecei a ver que as pessoas, elas tinham patologias clínicas por conta do adoecimento psíquico, né? E aí eu não sentia que ia para frente. Aquela pessoa hipertensa, diabética, que não melhorava. E aí eu pensei em fazer psiquiatria. Fui fazer a psiquiatria e nunca pensei em trabalhar com dependência química. Porque eu tenho um trauma muito grande em relação à dependência química. Meu pai é alcoólatra. Então, eu não imaginava que eu fosse conseguir trabalhar com isso, né? Essa projeção, né? Toda a questão da crítica. Eu não sentia que eu ia conseguir. E a dependência química, ela veio como um presente para mim. Porque hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Ai, que bem. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E eu atendo, né, no CAPS. Vidas. Atendo no CAPS AD, no Itaim Paulista. E atendo no meu consultório particular em Mogi das Cruzes. E aí, para te... Encontrar, onde que o pessoal te encontra? Vocês podem procurar pelo meu Instagram, né? @doutora Thaís Isabela. Vai estar na legenda aqui embaixo, tá, gente? Tem o telefone também, é o 11 9 1485 8623. Então, não hesite em buscar ajuda. A gente sabe que esse mundo da gente está maluco, né? São coisas que a gente, às vezes, não consegue escapar. Às vezes, você está ali criando seus filhos com todo o amor e carinho. De repente, alguém vem, oferece alguma coisa. Quando você vai ver, você já está inserido naquilo. E temos que encarar as coisas, gente, com força, como elas são, né? Não adianta a gente querer fugir. E a melhor maneira é estando amparado, né? Por um bom médico, pelo sistema público, se for, de saúde, não importa. Mas não se desesperar. Né? A gente sabe que tem jeito e que bom que temos profissionais que nem a doutora Thaís. Foi um prazer conhecê-la, me deixou muito, assim, meu coração está quentinho hoje, porque a gente vê que tem bons profissionais que olham para essas pessoas, que não são nóias, né? Inclusive, quando a gente vê, assim, falando, onde eu faço agora o estágio, ele fala assim, o nosso supervisor, não quero que vocês se chamem por apelidos, nomes, vocês têm nomes, então... isso é muito importante, a valorização do ser humano. Sim. Então, isso que ela trouxe é bem real mesmo. Não são noias, são pessoas que têm nome e sobrenome e que merecem o nosso respeito e o nosso amor. Então, que vocês possam ter aproveitado esse nosso episódio e que... Ai, meu Deus, já estão fazendo sinal. Que esquecendo? Que já é da nossa família. Você, eu já estou dando tchau. Olha, doutora, você me hipnotizou. Ai, obrigada. Uma lembrança, porque obrigada. Ela já aceitou participar do grupo um dia. Ela fez assim, ó. Fez assim, a gente Tá gravado. Vou sim. Então, olha, com certeza, em um dos dias aí, alguma quinta-feira, a doutora vai estar com a gente para responder. A gente vai avisar, né, Lu, com antecedência, quem estará com a gente, os convidados. E que vocês possam aproveitar muito, 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 né? Tem pessoas boas ainda no mundo, gente. Existe o bem. Apesar do mal ser tão forte, existe o bem. Muito maior. Muito maior, né? Muito maior. E nós queremos deixar um beijo, né, Lu? Claro. Para todos e que vocês possam aproveitar. Compartilhe esse vídeo. Ajuda a gente a ser ter mais visualizações, ter mais visibilidade, né? Pra gente chegar até as pessoas. Pra gente chegar lá. Porque a gente aqui, ó, somos 3 formiguinhas com mais 2 ali, mais a doutora. Mas se você nos ajudar, isso vai longe. Tá Cada bom? vida salva. Vale a pena. Vale a Tá? pena. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.